Eu me lembro que, acho que no começo, como todo mundo experimenta, vem aquela sensação assim, você começa a descobrir a metafísica de um curso em milagres e ele te diz, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. O mundo não existe, o corpo não existe, você não existe, todas as coisas que você faz aqui, elas não existem. Ele diz isso. E aí no começo eu entrei num lugar de confusão, assim, ó. Tá, então o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Né? Ele falava assim, você está sempre ensinando, né, o livro, você está sempre ensinando para você qual é a sua realidade através de todas as coisas. Aí, quando eu ouvi essa informação, logo eu peguei a minha profissão, né, que aqui eu sou professor de educação física, né, que outras pessoas vão chamar de personal trainer, e eu olhei para essa minha profissão e pensei assim, nossa, como é que eu vou ensinar que eu sou espírito se eu estou o tempo todo ajudando as pessoas a reconhecerem que elas são corpos? E aí eu comecei já a passar mal, assim, porque como é, eu tô o dia inteiro tentando ensinar as pessoas que elas são corpos, né? Tô ensinando as pessoas a desenvolver uma educação física, né? Uma educação postural, enfim. Como é que eu vou ensinar que eu sou espírito? Já me veio essas confusões. E aí foi quando eu entendi uma coisa que foi muito importante, assim, ó. Eu tinha que tirar o foco do trabalho e o foco do ganhar dinheiro, o foco do ter que me sustentar aqui, o foco do ter que ganhar coisas para gerar outras coisas, né? Dinheiro, pagar conta, esse tipo de coisa. Eu tive que tirar o foco disso e começar a usar aqueles instantes para me observar. Foi a primeira coisa que eu tive que me dar conta. E aí, eu me lembro de me pegar usando os meus alunos, assim como a Nanda falou ali, que ela dá aula de pilates, e de fisioterapia, acho que é fisioterapia, nem sei se é pilates, né? Mas enfim, eu percebia que eu ia dar as aulas assim de personal, né? Que eu atendia um aluno, né, por horário. Eu percebia que a coisa que eu menos fazia era ficar presente. Foi a primeira coisa que eu comecei a me dar conta. Eu não ficava dando aula. Eu sempre dava uma aula, e eu dava uma aula muito boa, porque o João aqui ele também se tornou muito capacitado, ele fez muitos cursos, ele aprendeu muitas técnicas, ele aprendeu até técnica de como dar uma aula boa, enfim. Mas eu me lembro que eu dava uma aula muito boa, mas eu não estava presente na aula. Foi a primeira coisa que eu comecei a me dar conta. Quando eu comecei a tentar observar as minhas sensações diante dos horários ali, eu via que eu nunca ficava atento às minhas sensações, porque eu estava o tempo todo me distraindo. Foi a primeira coisa que eu me dei conta. O quanto eu não ficava presente. Então eu estava dando aula, mas eu ficava pensando na próxima aula. Aí quando chegava a próxima aula, eu já ficava pensando na próxima coisa. Se eu ia almoçar, o que eu ia fazer à tarde, o que eu ia fazer à noite. E aí eu percebi assim, se eu não estou ficando nem presente, como é que eu vou usar essas coisas para me observar? Né? E aí foi quando eu comecei a desenvolver uma devoção para ficar presente assim. E aí, quando eu comecei a me observar, mesmo dando aula, eu comecei a me dar conta das as coisas que eu mais me preocupava. Eu não estava interessado nos alunos, eu não estava interessado em dar aula. Eu precisava o tempo todo agradar eles, como a Nanda trouxe o exemplo ali. Eu via que eu me comportava assim, né, sendo professor de educação física, que estava o tempo todo cruzando o braço, fazendo uma postura assim, falando de um jeito assado, puxando assuntos sobre tempo, né? Ah, será que vai chover hoje? Né? Tipo, e aí? E aquele treino? Doeu? Ficou sentindo no outro dia? Eu percebia que eu puxava esses assuntos, não é porque eu realmente queria puxar esses assuntos, é porque tinha uma sensação de que eu precisava pertencer, uma sensação de que eu precisava ser aceito por aquela pessoa, que parecia que eu queria puxar aquele assunto, mas na verdade era eu escondendo a certeza na rejeição. Então, quando eu comecei a ficar presente mesmo nas aulas, nos horários, a primeira coisa que eu comecei a me dar conta foi nisso. Né? Eu queria conversar, eu queria falar alguns assuntos, eu queria até mesmo passar alguns exercícios ou demonstrar o jeito que eu fazia. Não é porque eu queria atender o aluno, era porque eu estava preocupado comigo. Tinha uma sensação de como se eu precisasse mostrar para aquela pessoa que ela estava realmente comprando um trabalho que tinha valor. E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, nossa senhora, eu não estou interessado nas pessoas. E aí eu falei, não é aqui que eu quero ficar.